Você sabe o que é a educação popular em saúde? Algumas pessoas acreditam que a educação popular em saúde é algo mais ou menos como ensinar populares a cagar em valas sépticas, tomar banho todo dia e ferver água antes de beber, como diria Carlos Brandão. Ah, meu pai! Ou, sendo mais elegante, acreditam que a educação popular é ensinar a população pobre sobre o valor da higiene e dos hábitos saudáveis para manter a saúde. Se você acha que talvez as suas ideias podem não corresponder aos fatos, veja esse vídeo até o final. E quem sabe conheça novos fatos e mude sua visão sobre a educação popular em saúde. Aproveite agora e compartilhe essa produção com outras pessoas que podem se interessar pelo tema. Inscreva-se no canal e toque o sininho para ser notificado de outras publicações. Eu sou Islane Alencar e este é o canal da série SUS. Não é simples definir o que é educação popular em saúde, porque ela tem diferentes significados. Pode ser uma área acadêmica de estudo, uma pedagogia, uma metodologia, uma forma de conduzir a vida, uma política pública, uma forma de atuação social, que visa transformar o Brasil e o mundo, entre outras possibilidades de rotulagem. É certo que não vamos conseguir abordar todas as definições desta prática tão importante e transformadora da realidade social, mas vamos discutir algumas. E para facilitar, vamos fazer isso em uma forma de capítulos, começando com uma visão geral. Combinado? O que é educação popular em saúde? A educação popular em saúde, antes de ser apenas um processo, uma metodologia, um modo diferenciado de conduzir os processos educativos no SUS, é uma conduta, um modo comprometido de ver o mundo a partir dos compromissos sociais firmados com o saber, a cultura e as lutas populares, como disse Eymar Vasconcelos. O adjetivo popular, no nome educação popular, não se refere ao público, mas à perspectiva política dessa concepção educativa, ou seja, o compromisso com a construção de uma sociedade em que as classes populares tenham a sua cultura e sua forma de organização social valorizadas e se tornem protagonistas altivos e importantes na definição das políticas públicas e econômicas do país. Educação para o popular e educação popular são coisas diferentes, entendido? Se ainda está difícil perceber a diferença, não se preocupe. Até o final de todos os capítulos desse vídeo, vamos repetir essa máxima de diferentes formas. Afinal, fazer para e fazer com tem bastante diferença, não tem? O que é educação popular? Ao menos desde o início do século XX, a educação popular vem sendo praticada na América Latina e por volta da década de 1950, Paulo Freire começou a estudar e sistematizar o tema, dando-lhe mais ou menos a cara que tem hoje. No início nem tinha o nome de educação popular e talvez você a conheça como o método Paulo Freire de alfabetização de adultos. Não tem problema. O nome não é o mais importante, e sim o fato de que o objetivo da educação popular nunca foi simplesmente de ensinar a ler, o que nem seria pouca coisa, mas, a partir da alfabetização, oferecer um outro modo de ler e entender o mundo. A educação popular era e continua sendo um movimento libertário de promoção de autonomia, de valorização dos saberes populares, e a aproximação destes com os saberes técnicos científicos, de formação de consciência crítica e de cidadania participativa. A educação popular busca respeito às diversas formas de vida,
a superação das desigualdades sociais e de todas as formas de discriminação, violência e opressão, tão presentes no Brasil e no mundo todo, principalmente nesses tempos de tão grande polarização. O tempo passou e em 1964 o golpe militar interrompeu a evolução democrática. Paulo Freire foi expulso do Brasil. O governo militar, com suas doutrinas autoritárias, violentas e distorcidas, acreditava que ensinar o povo a ler era um ato subversivo, que destruiria a família brasileira, e quem ousou ensinar foi preso, torturado, deportado e até assassinado. Depois de um período preso, Paulo Freire foi expulso do Brasil. E levou seu método de alfabetização para a América Latina, África, Europa e Estados Unidos. Com o espalhamento das ideias de Paulo Freire, não demorou para outros educadores perceberem que o método funcionava não só para a alfabetização de adultos, mas em diferentes programas, como teatro, música, informática, em processos de formação, extensão e pesquisa, em escolas de ensino fundamental, básico e universitário. E, sobretudo, funciona nos processos educativos do SUS. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Desde quando existe a educação popular em saúde? O método Paulo Freire chegou à saúde mais ou menos nos anos de 1960, ou seja, bem antes da existência do SUS, e contribuiu com o movimento de reforma sanitária brasileiro, que começa a pensar um outro sistema de saúde para o Brasil. Portanto, é certo dizer que a educação popular em saúde esteve no embrião do movimento e da criação do Sistema Único de Saúde. Pelo mundo, forasteiro e peregrino, arrastando uma família sem ter bem certo destino. Que viria a se concretizar em 1986, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e em 1988, com a Constituinte Federal e a criação do SUS. O SUS, assim como a educação popular, nasceu das demandas populares e continua se nutrindo deste saber e destas lutas para se inventar e reinventar no movimento da vida cotidiana do povo brasileiro. Você sabia que a educação popular em saúde não se refere apenas às ações educativas, mas uma outra forma de pensar e organizar o SUS? Hoje, fala-se em educação popular em saúde não só como uma maneira diferenciada de fazer a educação em saúde, o que já seria bastante válido, e sim como uma outra forma de pensar a organização de todos os trabalhos do SUS, desde a agenda de atendimento, consultas clínicas, ações de educação permanente em saúde, gestão e até a decisão de quais serviços oferecer à população, como diz Eymar Vasconcelos. A educação popular é muito mais antiga que o SUS.
O SUS tem 30 anos, a Educação Popular em Saúde tem 50 anos. E ela foi constitutiva do modelo assistencial do SUS. A Educação Popular ela começou 20 anos antes do SUS. Fazendo saúde, nós descobrimos a potência sanitária que é trabalhar de jeito participativo. Nós começamos muito por uma vontade política e descobrimos uma potência de saúde. E aí é onde a gente começou a desenvolver essas práticas. Qual a relação entre os princípios do SUS e a educação popular? A educação popular em saúde tem relação com os princípios do SUS de universalidade, integralidade, equidade e, principalmente, com a participação popular. Sabe como? O princípio da universalidade no SUS diz respeito às portas abertas do sistema para todos, não importante se rico, Eu sou rica! ou pobre, preto, branco, amarela ou indígena. O princípio da universalidade, segundo a interpretação de Mar Vasconcelos, relaciona-se à intencionalidade política, ao fortalecimento dos direitos, do protagonismo das classes populares e de um tipo de leitura da realidade, que fala da desigualdade e da injustiça. Além disso, remete às lutas populares desencadeadas pela população marginalizada, silenciada e em busca de construir seus direitos. Por isso, a intencionalidade da educação popular em saúde não diz respeito apenas à existência de pessoas e grupos que ainda encontram barreiras de acesso aos serviços de saúde, mas a pensar estratégias que contribuam para o fim destas barreiras inaceitáveis. O princípio da integralidade no SUS tem a ver com a missão de atender às diferentes necessidades em saúde e não diz respeito apenas a diagnóstico, tratamento e cura de doenças. No campo da educação popular em saúde, o conceito de integralidade pode ser percebido por meio da compreensão de que as pessoas não vivem isoladas, apartadas do mundo. Por isso, o cuidado ofertado deve levar em consideração o sujeito por inteiro, o que inclui a família, a comunidade, suas histórias e experiências vividas. O princípio da equidade no SUS tem a ver com a solidariedade, com a busca de igualdade de condições com justiça social. Na educação popular, a equidade tem a ver com essas mesmas compreensões e enfatiza que ninguém aprende sozinho. Não é possível garantir saúde e segurança sanitária de forma isolada. Isso só se consegue coletivamente e é mediada pela solidariedade comunitária construída nas relações cotidianas. O princípio da participação popular no SUS tem a ver com a possibilidade da pessoa dizer a sua palavra, e isso é uma ligação direta com a educação popular. Quem precisa que o SUS funcione para si e para todos com qualidade é o mesmo indivíduo que deve cuidar dele e fazer todo o possível para direcionar seus serviços da melhor maneira possível. Frisamos a participação popular e não meramente o controle social, porque este parece limitar-se à atuação em conselhos e conferências de saúde. Já a participação popular pode se dar em todo e qualquer âmbito, inclusive no controle social, desde que estes não ergam barreiras à participação dos sujeitos críticos e autônomos. Pensar os princípios do SUS na relação com os princípios da educação popular faz com que estes tenham uma materialidade e uma intencionalidade que vai muito além de letras em uma lei. O foco deixa de ser normativo e ganha traços de compromisso social. 10 vidas eu tivesse! 10 vidas eu daria! E coloca a causa popular no centro. Já tinha pensado nos princípios do SUS dessa forma? Na verdade, a educação popular é uma trajetória humana muito antiga, centenária, mas que chegou em Paulo Freire, que houve uma metodologia especial
para isso. Então eu digo que a educação popular é um conjunto de práticas e também uma teoria que nos ajuda a compreender um pouco esse jeito. A educação popular em saúde enquanto política pública. Das políticas públicas que o Estado desenvolve sua atuação. Por isso, podemos dizer que elas são um conjunto de decisões, projetos, objetivos e metas para resolver problemas em áreas específicas e garantir o melhor interesse público. É importante que você, cidadão, conheça sobre elas e saiba como participar. A Política Nacional de Educação Popular em Saúde, a PNEP-SUS, foi instituída no SUS pela Portaria número 2.761, de 19 de novembro de 2013. Ela foi elaborada em diálogos profundos entre o Ministério da Saúde e os coletivos e movimentos de educação popular em saúde, de várias partes do Brasil. O foco sempre foi em diferentes saberes e no protagonismo popular. A política reafirma a universalidade, a equidade, a integralidade e a participação popular como princípios básicos do SUS. O objetivo central da PNEP-SUS está no artigo 5º, implementar a educação popular em saúde no âmbito do SUS, contribuindo com a participação popular, com a gestão participativa, Mais fortes são os poderes do povo! o cuidado, a formação e as práticas educativas em saúde, de forma horizontal e dialogadas. Paulo Freire disse que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. E isso se aplica também aos trabalhadores e aos usuários do SUS. Concorda com isso? Ou acha que as questões da saúde são técnicas demais para que todos possam contribuir? É bom falar, assim, porque a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, ela é fruto de uma reivindicação do próprio movimento de educação popular em saúde de ter uma política e de deixar de ser sempre alternativa para ser uma política do SUS. Qual a diferença entre a educação em saúde e a educação popular em saúde? Há pessoas e grupos que acreditam que não existe diferença entre a educação em saúde e a educação popular em saúde, que uma é sinônimo da outra. Pensam que ambas têm o objetivo de ensinar princípios sanitários à população. Outros defendem que a educação popular em saúde seria uma ação educativa, com linguagem simplificada, pois não tem fé e que a população consegue compreender os profissionais de saúde. Não se misture com essa gentalha! Será que precisa ser pobre para não entender o que os profissionais de saúde falam? Quer dizer, para entender o que certos profissionais de saúde falam? Para falar um pouco sobre a fisioterapia, especificamente a fisioterapia respiratória. E aí eu vou começar falando um pouco sobre a ausculta pulmonar. Então, gente, a ausculta pulmonar, ela é um passo fundamental na avaliação fisioterapêutica para que a gente possa perceber. A educação popular em saúde tem a finalidade de se fazer entender, não há dúvidas, mas qualquer educação precisa ter esse objetivo, concorda? Também não existe diferença entre o que a população pobre entende e o que qualquer outra população pode entender. Quase sempre, quando há problema de comunicação entre trabalhadores e usuários do SUS, é por responsabilidade do profissional, não do usuário. Portanto, esta não parece ser a diferença, percebe? A educação popular em saúde não é comunicar-se bem com os pobres e nem é voltada para pobres. Nem a educação em saúde é prática educativa para não pobres, entendido? Então, qual a diferença entre a educação popular e a educação em saúde? Talvez a diferença mais importante tenha a ver com o desenvolvimento histórico de cada uma dessas práticas. A educação em saúde é basicamente uma prática prescritiva que visa modificar comportamentos considerados nocivos pelos profissionais de saúde, sem se importar se as pessoas têm ou não condições de mudá-los.
Vou pegar a receita, né? Tá aqui. Preste atenção no que eu vou falar. Você precisa tomar esse remédio todo dia. Reduzir o sal da sua comida. Você precisa praticar exercício físico. Você precisa diminuir o seu peso. Você não pode beber álcool. Pela sua idade, preste atenção. Você não confia nesse negócio de chá. É crendice popular. Toma aqui o seu remédio e volta daqui a 3 meses. Pode seguir, chame o próximo. Paulo Freire diz que toda prescrição é a imposição de uma consciência sobre a outra, e isso tira o poder do outro de participar, de responsabilizar-se pelo seu próprio tratamento e de decidir sobre sua própria vida. Mysterious scribblings? A secret code? Poems, everybody! Absolute rubbish, laddie! Já a educação popular em saúde é uma prática dialogada, não prescritiva e sempre apropriada ao público a que se destina. Porém, não se limita a isso, vai muito além. A educação popular em saúde é uma abordagem global, que diz respeito inclusive a uma forma diferenciada de fazer a gestão dos serviços, de valorizar o trabalhador, de reorganizar os processos de trabalho, os horários de atendimento, entre outras tantas possibilidades. Para a educação popular em saúde, o SUS é um direito humano de cidadania e reafirma que se trata de um dever do Estado, e não apenas um conjunto de serviços assistenciais. Ela enfatiza que o ser humano deve ser cuidado com integralidade e ter seus conhecimentos, culturas e valores respeitados. A agroecologia tem como base a produção de alimentos saudáveis, a produção respeitando a biodiversidade, a produção respeitando a integração homem-natureza, mulher-natureza, criança-natureza. Sabemos que essa compreensão ampliada da educação popular em saúde não é simples de praticar, mas sabemos que se aprende todo dia um pouquinho, quando se dispõe a ouvir e vivenciar as relações sociais possíveis entre trabalhadores e usuários do SUS. Dona Adriana, a senhora me disse um dia desses que estava acima do peso, né? E eu estou passando aqui na Praça da Vitória e eu estou vendo que tem um bocado de gente fazendo exercício físico aqui. Tem até gente da sua comunidade. A dona Vânia, que mora na sua rua, está fazendo também, na Academia do Povo. A senhora já pensou em vir fazer atividade física nessa praça? Se a senhora quiser, quando eu for fazer a visita aí na sua casa, a gente conversa sobre isso, a visita que eu faço mensalmente. O que a senhora acha? Evidentemente que ninguém nasce como tal. Essa história de dizer que o educador nasce feito é uma expressão de um certo fatalismo diante da existência. Ninguém nasce feito. Todo mundo se faz ou não se faz. O que não é educação popular. Educação popular não é educação informal. Embora a educação popular possa ser feita de maneira informal, não pode ser definida assim. Ela pode e hoje em dia é realizada em escolas com diferentes programas, em cursos universitários e não apenas em iniciativas de movimentos sociais populares. A educação popular em saúde não é uma atividade a mais a ser realizada. É um jeito especial, uma forma preocupada e diferenciada de organizar e conduzir os serviços, seja ele qual for. A educação popular não é trabalhar com os pobres. Assim como o SUS não é para pobres, a educação popular não é um serviço ou uma prática pedagógica voltada aos pobres. É, antes de tudo, uma prática inter- e transcultural que mistura todas as etnias, credos e classes
como reafirma a universalidade no SUS. Educação popular não é veneração da cultura popular. As práticas de educação popular não têm compromisso em manter as práticas populares congeladas no tempo e no espaço. Nela, tudo permanece em movimento e cabe ao povo mudar e evoluir, manter ou não suas práticas. Educação popular não é apenas a enunciação de uma série de princípios educativos e de intencionalidades. A educação popular acontece na praxis, ou seja, precisa que as intencionalidades se cumpram, saiam dos planos e ganhem materialidade. Não pode permanecer apenas como um ideal. Educação popular não é educação para criar sujeitos subalternos, não é uma forma de melhor se comunicar com os usuários do SUS e lhes conduzir a mudar hábitos ou seguir prescrições. Também não é uma forma de educar o povo a entender a porta de entrada do SUS, como já ouvi um gestor dizer. Antes disso, é uma forma dialogada de se relacionar com a população e contribuir para que ela possa tomar suas próprias decisões, inclusive sobre que porta usar em cada situação. Educação popular é, portanto, um modo comprometido e participativo de conduzir o trabalho, orientado na perspectiva de realização de todos os direitos do povo. E esse compromisso se expressa em fazer com e quase nunca em fazer para o outro. Fazer a educação popular em saúde é comprometer-se com o diálogo permanente entre todos e todas o tempo todo. Porque é com o diálogo que se constrói um SUS cada dia mais sintonizado com as necessidades e demandas de cuidado da população. Humanização na saúde, educação popular, educação permanente, constroem-se com o movimento, sensibilizando a todos para viver um novo tempo. É missão de todos nós ensinar e aprender. Também com financiamento. Servidores preparados e valorizados. Estruturas apropriadas. Esta é uma conversa que tem tudo a ver com a educação popular, mas que não vai dar para fazer neste vídeo. Mas você pode fazer aí em sua escola e em seu trabalho, combinado? É trabalhar com eles, não para eles, né? E aí tem todo um conjunto de metodologias que é muito fácil a gente enunciar isso. Agora, como fazer isso? Tem muitas dificuldades do como fazer isso. E para que fazer isso? Né? Então, essa é um conjunto de reflexões, de metodologia, de práticas e reflexões teóricas.